Jó, capítulo 1, do primeiro verso até o verso 12. Jó, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou assim o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Que o Senhor fale conosco por meio de sua palavra. Meus irmãos, eu quero começar esse sermão contando para os irmãos sobre a fama de um homem que se chamava Carlos. Seu Carlos, como era carinhosamente conhecido, tinha uma casa muito grande. E grande também era o seu jardim na frente dessa casa. Seu Carlos era conhecido como um ótimo jardineiro, porque o jardim na frente de sua casa sempre estava impecável. Todo mundo que passava queria tirar uma foto, ficava admirando, e quando ele estava por ali, alguém dizia: seu Carlos, me dê uma muda, me ajude com o meu jardim. Como é que o senhor faz para ficar tão bonito o seu jardim? Porém, nem todos sabiam que seu Carlos, na verdade, tinha 2 jardins. Um dia, um menino desses, muito levado, sabe, pulou o muro do seu Carlos e descobriu que o seu Carlos tinha um outro jardim no fundo de casa. Só que desse jardim do fundo de casa, seu Carlos não cuidava tão bem. O mato crescia, ele deixava ali as mudas crescendo, não regava com cuidado, nem com frequência.
E o menino levado descobriu e saiu contando para todo mundo: seu Carlos não é um bom jardineiro, porque seu Carlos tem um jardim no fundo de casa e é muito feio, nem se parece com esse da frente. A fama de seu Carlos de um bom jardineiro foi por água abaixo. Seu Carlos já não era conhecido, já não tinha boa fama. E o motivo de contar essa história é para falar sobre a fama desse servo de Deus. A fama de Jó. Como as pessoas conheciam Jó. Como Jó era conhecido. Como era o testemunho de Jó. Considerando que estamos findando um ano e iniciando outro, o tema do nosso sermão é um ano de testemunho. E quero começar falando sobre o testemunho de Jó diante dos homens. Como os homens testemunhavam sobre Jó? Meus irmãos, e o nosso primeiro ponto compreende os primeiros versículos do texto que lemos. O texto que lemos vai falar sobre Jó. E o texto começa dizendo o seguinte, volte os olhos para o texto. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Já identificamos quem é o personagem. E o que sabemos, o que o autor nos traz de pronto sobre Jó? Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E depois ele vai dizer tudo o que Jó tinha. Meus irmãos, esse livro tão rico, ele não nos traz no corpo do seu texto a notícia, o conhecimento de quem é o seu autor. Diferentemente de outros livros, como as cartas de Paulo, por exemplo, quando diz Paulo, servo de Cristo, à igreja tal. Não há aqui no corpo do texto, no corpo desta obra, a menção do autor. Mas dificilmente o autor é o próprio Jó. Por alguns motivos. O diálogo que se dá entre Deus e Satanás, noticiado logo no início do livro, não é apresentado em nenhum momento ao longo de toda a história de Jó, como algo que Jó tinha conhecimento. Ao contrário, qual era a grande pergunta dos amigos de Jó e do próprio Jó? O que está acontecendo? Qual que é o motivo de tudo isso? Se Jó tivesse conhecimento desse diálogo, obviamente ele sabia qual era o motivo de tudo aquilo que está acontecendo. Não há nenhum relato ao longo do livro de que Jó tivesse conhecimento desse diálogo. Outro ponto que nos faz pensar que dificilmente Jó teria escrito esse livro. Porque esse livro narra a sua própria morte, narra o seu próprio fim, narra os dias posteriores de Jó. E observe o início do texto que lemos, que se desviava do mal. Quando Deus vai falar com Satanás, Deus conjuga o verbo no presente, que se desvia do mal. Quando o narrador vai apresentar, ele já apresenta no passado, que se desviava do mal. Se tem notícia da história completa dos dias finais de Jó. O que quero dizer com isso, meu irmão? Que não sendo Jó o autor, uma história tão importante, tão grande, se tornou conhecida dos homens. As pessoas conheciam a história. Imagine, um homem poderoso, o maior de sua época, perde tudo e depois ganha tudo em dobro. Com certeza era uma história bastante conhecida. O que quero dizer com isso é que Jó se tornou conhecido dos homens. Inclusive, sua história chega até o autor do texto. E como Jó é conhecido dos homens, como Jó é conhecido pelas pessoas, Jó é conhecido como um homem muito rico. Mas o autor se preocupou em primeiramente mostrar que Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Meus irmãos,
temente a Deus, que se desviava do mal. Os homens sabiam publicamente a vida pública de Jó, mas também sabiam da vida privada dele. Quando vamos ao versículo 5, nós vemos que o que Jó fazia, o que Jó estava fazendo? O que esse homem piedoso e temente a Deus estava fazendo? Sacrificando ao Senhor. A sua vida privada refletia na sua vida pública. O jardim da frente era um retrato do jardim do fundo. Jó não tinha 2 jardins e um diferente do outro. Jó se torna conhecido pelos homens, mas não somente aquilo que ele queria apresentar. Sua vida piedosa na intimidade também se torna conhecida. Nossa vida pública deve ser, meu irmão e minha irmã, reflexo da nossa vida privada. Isso é extremamente importante. Os homens conheciam Jó. Quem era Jó? Homem temente a Deus. Provavelmente, se não fosse temente a Deus, alguém diria assim: é um ricaço que tem por aí. Se encontrar aí um pasto com 500 juntas de boi, é dele. É o cara. Se você encontrar aí camelos e um tanto de gente trabalhando para um homem só, é ele, é Jó. Mas não é essa a primeira apresentação de Jó. Jó é temente a Deus. Estamos terminando um ano. E ao fazer um balanço da minha própria vida, lhe convido a fazer também da sua. 2023 está a alguns minutos do fim. E como os homens nos conheceram esse ano? O que disseram a nosso respeito? Se consultar as pessoas no seu trabalho, no meu trabalho, como nos definirão primeiro? Vão nos definir como falantes? Brincalhão? Isso não é problema. Mas se não consta na definição dos homens que somos servos de Deus, talvez o nosso testemunho não esteja refletindo aquilo que a nossa fé ou que a nossa boca diz com crer. Ao olhar para trás, meus irmãos, nós precisamos refletir se a nossa conduta diante da sociedade, diante da igreja, diante dos nossos filhos, esposas, maridos, se o nosso testemunho diante dos nossos colegas de classe, meus queridos adolescentes, aponta esse testemunho para a nossa fé. Ou se, como o seu Carlos, nós temos dois jardins. Ou se, como o seu Carlos, nós temos uma vida que apresentamos e outra que buscamos esconder. Me lembro de Pedro, quando o Senhor Jesus fora preso pelo exército romano. Quando fora negar o Senhor, alguém disse: você estava com ele. Não, o seu jeito de falar, sua postura, Pedrão, está te entregando. Um ano de testemunho, nossa postura como cristão foi descoberta. Viram em nós o nosso Cristo, viram em nós e puderam testemunhar: esse moço, essa moça, teme a Deus. A nossa mansidão, meu irmão e minha irmã, diante dos homens, é fruto de uma vida privada, deve ser fruto de uma vida devocional de leitura das Escrituras e oração. Ao passo que o nosso descontrole diante dos homens, nosso descontrole público é o retrato da falta dos meios de graça na vida privada.
Certa vez, um pastor recebeu das irmãs o pedido, era a festa das irmãs, o pedido para que pudessem convidar um pastor que alguma irmã viu pregando em algum lugar e era muito legal. Ele, sem conhecer o pastor, foi na palavra das irmãs e disse: não, pode convidá-lo para a nossa festa, pode chamá-lo para o nosso congresso de mulheres. E chamaram. No dia marcado, contrataram um hotel para receber o pastor que ia vir de fora. E esse pastor tinha um Opala, 6 canecos. 6 canecos é 6 cilindros, tá, gente? Bebe demais. E ele indo para a cidade, todo feliz com o seu Opalão, pronto para ir para a igreja pregar, o carro desse pregador quebrou no meio do caminho. Ah, mas ele ficou bravo, gente. Desceu do Opala e meteu chute no Opala. Esse Opala velho, e começou a xingar. Foi o cão que me deu esse Opala, só pode estar que chuta o Opala. E começou a xingar palavrão e palavrão para cá. E esse Opala velho e bicudo no Opala. Coitado do Opala, né? Já vi, a Bíblia diz jumenta falar, mas já imaginou se o Opala falasse com ele? Batendo no Opala e xingando palavrão, muito nervoso. De repente para o moço. Ô, meu amigo, calma, o que está acontecendo? Não, esse Opala, e começou a xingar. O moço que parou para ajudar, falou: não, eu entendo um pouquinho de mecânica, tenha calma. Bebe um pouquinho d'água ali, senta, refresca a cabeça e tal. E então, o moço conseguiu arrumar o opalão do pregador. E o pregador foi embora para o hotel. Foi lá, tomou banho, se arrumou. Chegou a hora do culto. Chegou o pregador. Quando o pregador olha para o púlpito, o pastor da igreja era o mecânico que tinha arrumado o Opala. O pastor chamou ele e falou assim: irmão, eu ouvi todos os palavrões que o irmão falou. O irmão tem coragem de subir e pregar aqui? Ele falou: pastor, me perdoa, eu errei. Meus irmãos, o desespero, o descontrole, o xingar, sair quebrando as coisas, revela a falta de uma vida devocional, de uma vida cristã genuína, de um caminhar com Cristo. Se os homens conhecem esse lado, se as pessoas conhecem isso de nós, eles estão descobrindo que, na verdade, lá no quarto a gente não tem orado, a gente não tem lido a Bíblia, a gente não tem caminhado com o Senhor. E de vez em quando alguns meninos costumam pular o muro para descobrir se a gente tem alguns jardins escondidos. Nós precisamos pensar, meus irmãos, e quando digo isso, estou me incluindo nisso. Que testemunho estamos dando para a sociedade? Que testemunho a sociedade está conhecendo de nós? Como a nossa fé está sendo conhecida, ou se ela não está sendo conhecida? Tem gente que só pensa em brigar. Na igreja é uma bênção, mas em casa é ignorante com a esposa, é ignorante com os filhos. Não pode ser esse o testemunho. Ao chegar agora, no fim de 2023, e analisar o seu testemunho e o meu testemunho diante dos homens, o que podemos concluir? Somos conhecidos como servos e servas de Deus? Pedro escrevendo, no capítulo 3, versículos 15 e 16, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que é em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar o Senhor. O nosso bom procedimento deve fazer com que se envergonhe. Não, eu posso até não gostar dessa pessoa, mas vive uma vida piedosa, vive uma vida reta diante de Deus e diante dos homens também. E talvez aqui esteja o nosso grande desafio, meus irmãos, porque nós não queremos abrir mão de direitos. A gente quer sempre reivindicar. A gente quer sempre brigar por alguma coisa que a gente acha que a gente merece, ou que a gente acha que está sendo injustiçado.
E Deus coloca essas coisas no caminho da gente. Ao longo de 2023, você não passou por diversos momentos em que a sua fé foi testada diante dos homens? Não passou no trabalho? Você não foi desafiado? Você não foi desafiada com a resposta rude do marido a não responder à altura? Você não foi desafiado a ter calma e não disciplinar o menino naquela hora, porque naquela hora você estava fora do seu controle? Nós fomos desafiados. E ao chegar ao fim desse ano, qual é o saldo do nosso testemunho? O que conhecem sobre o nosso Cristo ao olharem para nós? Em 2024, eu tenho uma notícia boa para você. Teremos mais oportunidades de testemunhar de Cristo. E uma notícia ruim, nós continuaremos a ser testados. Continuaremos a ter nossa fé desafiada diante dos homens. E precisamos voltar para Cristo e nos preparar na oração e na leitura das Escrituras para responder com mansidão, com temperança, com amor, com misericórdia, quando esse teste vier. Não será fácil. Não será fácil, mas será prazeroso se calar quando você tiver direito de falar, para que Cristo seja glorificado. Para encerrar esse ponto, compartilho algo que vivi. Me lembro de entrar num comércio esse ano e ser terrivelmente maltratado e ser desafiado ali. Eu me lembro que eu cheguei, pedi à moça, coloquei o pão de sal na sacola e tinha um cesto. E na simplicidade eu peguei o cesto e coloquei pão de queijo, coloquei o cesto e a sacola. E a moça só mexendo no celular. Ela levantou os olhos, mas me deu uma bronca. Mas você não podia ter colocado o pão de queijo também na sacola, não? Eu olhei e fiquei assustado. Eu confesso que eu pensei em responder. Falei, peraí, não, assim não. Mas sabe quando você para um minuto? Eu pensei, posso ir no gerente, posso reclamar com o superior, posso falar que não vou levar pão nenhum. Mas domingo eu vou pregar. E essa moça pode estar sentada no banco da igreja. Ou Deus pode me dar uma outra oportunidade para pregar o evangelho para ela, porque é isso que eu quero. Eu peguei a sacolinha, falei com ela, não, pois não. Botei o pão de queijo na sacolinha. Fui desafiado. Não foi fácil, gente. Mas aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda em casa, aquilo que a gente pede ao Senhor, vai ser trabalhado ao longo de todo o dia. Vai ser trabalhado em 2024 na sua vida também. Mas Jó, o nosso personagem, não alcançou testemunho somente diante dos homens. Mas avancemos para o texto. Volte os olhos para o versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Meus irmãos, a gente tem, às vezes, a necessidade de saber o que as pessoas pensam a nosso respeito. Recentemente, ouvi alguém dizer que, curiosa para saber o que os colegas de trabalho falavam dela na sua ausência, foi almoçar e deixou o celular na mesa de trabalho gravando o áudio. Se surpreendeu. Ouviu tanta coisa a seu respeito que jamais imaginava. A gente quer saber o que as pessoas pensam e falam sobre nós. Mas, e o que o soberano Senhor pensa a nosso respeito? Qual testemunho nós podemos ouvir? Os homens podem enfeitar o jardim da frente, podem podar a grama da frente, plantar belas flores. Os fariseus sabiam fazer isso de uma maneira perfeita. Mas Deus conhece o jardim do coração.
Deus falou: observastes o meu servo Jó. O que Jó era para Deus? Um servo dele. Temente, íntegro. E íntegro aqui significa aquele que tem consciência de caráter. Aquele que a crença e a ação são coisas que cooperam entre si. Não há distinção. Ser íntegro é isso. A sua crença reflete na sua ação. Ser reto aqui, íntegro e reto, é aquele que é justo, aquele que é moralmente justo. E temer a Deus indica uma reverência profunda e um compromisso de Jó com Deus. Olha só então o que Deus está dizendo. Jó não tem caráter duplo. Jó não tem 2 jardins, não. Jó não cuida só de um, não. Jó não diz uma coisa e faz outra. Jó não tem uma fé e uma vida distinta uma coisa da outra. Jó é íntegro. Jó é reto, Jó é moral. Jó se preocupa em viver para mim. E ele escolhe que se desvia do mal, é escolher sempre de acordo com os padrões divinos. É isso que Deus está dizendo. Observe que profundidade tudo isso. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Meus irmãos, se Deus for fazer um balanço do nosso ano, o que ouviremos dele? Quero dizer para você que sempre estaremos aquém, isso é verdade. Mas a partir da obra de Cristo operada em nós, se Cristo é o nosso Senhor e nos transformou, nossa vida precisa condizer com a obra que dizemos que Ele fez. É preciso viver de acordo com o nascimento novo que aconteceu. Eu poderia dizer para vocês, listar aqui tantas características no livro de Jó e em Jó, que aponta, cumpre perfeitamente o papel de uma literatura veterotestamentária, apontar para o ápice, apontar para Cristo. Mas nossa vida, diante de Deus, como o Senhor tem visto, porque é um ponto importante. Porque nós devemos encontrar com o Senhor no quarto, com a porta fechada. É na intimidade, é no privado, que construímos a nossa relação com o Senhor, ou que podemos usufruir dos meios de graça, e os meios de graça são os meios pelos quais o cristão usufrui da bênção da salvação. Se Cristo o salvou, é no quarto que você vai se aproximar do seu Senhor, se aproximando dele por meio da leitura das Escrituras, e aproximando-se dele por meio de uma vida de oração. Não é possível ter comunhão com o Senhor, ser servo do Senhor, crescer diante do Senhor, não como alguém que está fazendo algo grandioso, mas como alguém que está reconhecendo sua pequenez, reconhecendo sua miséria. Só é possível isso, chegar diante de Deus, usufruindo dos meios de graça. Quantas vezes nós encontramos com o Senhor no nosso quarto esse ano? Quantas vezes dobramos os nossos joelhos, quantas vezes nos dedicamos, e aqui eu vou além, como é que foi o devocional, irmão e irmã, esse ano? Ao chegar ao final desse ano, como é que vivemos a vida diante dos homens e também diante de Deus? Como foi o nosso culto ao Senhor? Quero dizer com isso, meus irmãos, que um ano de testemunho tivemos de oportunidade e teremos ainda mais um pela frente. Para avançar, para concluirmos, a provação prova o nosso testemunho.
O Senhor diz para Jó, para o diabo: observaste meu servo Jó. O Senhor dá testemunho sobre Jó. E qual é a resposta de Satanás? O Senhor compra a adoração de Jó. Essa é a resposta. Também não é à toa, o Senhor compra a adoração dele com bênçãos. O Senhor abençoa tanto esse moço, que ele só te adora porque o Senhor abençoa ele. O motivo pelo qual ele te serve e ele te adora, é que o Senhor o cobre de bênçãos. É como se Satanás estivesse dizendo assim: o Senhor não merece adoração. Para ganhar adoração, o Senhor compra ela com bênçãos. Jó te adora porque o Senhor o cobre de bênçãos. Só por isso. Porque o diabo vai dizer ainda assim: se ele deixar de ser abençoado, ele vai blasfemar de ti, aonde? Na tua cara. Ele vai deixar de te servir, na sua cara ele vai blasfemar. Porque o único motivo pelo qual Jó está servindo ao Senhor é as bênçãos que o Senhor tem dado. Meus irmãos, e esse texto, principalmente essa parte, mostra a soberania de Deus. Satanás não pode fazer nada com o servo dele. Aqueles que vivem uma vida de comunhão com o Senhor são guardados por esse soberano. Satanás está dizendo: se o Senhor tocar nele, como assim? É o Senhor que tem poder. O Senhor que é o soberano. Eu não posso fazer nada com ele se o Senhor não deixar. Se o Senhor tocar na vida dele, ele vai blasfemar de ti. E o Senhor então diz: olha, não toca na vida dele. As outras coisas estão sob o seu poder. A adversidade que o Senhor permitiu vir sobre Jó provou ainda mais o testemunho que Jó dava diante dos homens e que o próprio Deus deu sobre Jó. Porque se avançarmos mais na leitura do livro, nós vamos ver: contudo, Jó não blasfemou contra o Senhor. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. A adversidade que veio sobre nós em 2023 e as adversidades que virão em 2024 não são para cairmos da graça, como se isso ainda fosse possível. Não são para deixarmos de crescer na graça, no conhecimento e temor do Senhor. São oportunidades para testemunharmos cada vez mais do nosso Deus. Diante da adversidade, não devemos murmurar, blasfemar, mas devemos dizer: louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Só é possível passar pelas adversidades, pelas provações, e ainda testemunhar do Senhor. Só é possível passar de pé se vivermos uma vida privada de joelhos. Ao longo de 2024, meus irmãos, nós passaremos por mais adversidades. Porque o próprio fato de viver uma vida piedosa que glorifique a Deus em um mundo hostil ao Senhor que servimos, faz com que esse mundo nos oprima. E cada vez mais, o Senhor nos chama para ter uma vida de comunhão com Ele no privado, que reflita no público. O que eu desejo para todos nós, nesse ano de 2024, é que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Diante da vida devocional constante, é que vamos conseguir passar pelos problemas, pelas adversidades. Como é que foi o culto doméstico esse ano na sua casa? Ele aconteceu? Leu quantos livros da Bíblia? Tirou o tempo de oração? William, eu estou aquém. Teremos mais um ano de oportunidades.
Eu sei que você tem tantos planos. E talvez você seja conhecido como o moço do carro lilás, como a moça do laço vermelho no cabelo. Seja lá como você for conhecido. Antes de tudo, você precisa ser conhecido como um servo e uma serva de Deus. Crie estratégias. Tenha planos. Tenha metas. Mas antes de tudo, que sua primeira meta, seu primeiro plano, seja crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Dar bom testemunho de Deus, de sua fé, de Cristo, diante dos homens. E viver uma vida piedosa também diante de Deus. Não deixe para começar a ler a Bíblia depois. Comece amanhã. Não trace metas que sejam difíceis demais para você. William, eu quase não li a Bíblia esse ano. Não trace meta de que vai ler o Novo Testamento no mês de janeiro, não. Talvez você vai se frustrar. Comece com pequenas metas. Eu vou ler a Bíblia esse ano. Eu vou começar lendo 5 versículos por dia. Comece pedindo ajuda. Irmãos, faça o devocional comigo. Ore comigo. Comece convocando os filhos para orarem. Dê o próximo passo, que é o culto doméstico. William, eu tenho dificuldade. Nós estamos aqui para te ajudar. Vamos fazer um culto doméstico juntos? É uma boa ideia. William, tem algumas coisas que eu preciso resolver. Tem alguns pecados que eu não tenho conseguido vencer. Não perca tempo. Mande um WhatsApp para o pastor Isaías. Pastor, preciso conversar com o senhor amanhã, dia 1º. Tem algumas coisas que não pode passar muito tempo não, pastor. Mande uma mensagem para os presbíteros. Meu querido e amado presbítero, eu preciso da sua oração. Eu preciso conversar. Não deixe para amanhã o perdão que você precisa pedir. Minha esposa, me perdoe, porque esse ano eu fui um manga larga machador. Não porque eu andava bonito, mas porque eu dei muito coice em você, minha filha. Peça perdão para o seu marido. Meu filho, me perdoe, porque mansidão me faltou esse ano. Você chegava em casa e eu estava uma jararaca de brava. Não vamos deixar as coisas irem longe. Porque a gente está na expectativa de que teremos mais um ano de... O tema do sermão? Testemunho. Mas talvez a gente não tenha nem mais um mês de testemunho. Talvez o Senhor nos chame. Talvez Cristo leve sua igreja. Talvez a gente não vai ter muito tempo. E o tempo que tem é o agora. Se você não quer continuar vivendo distante do Senhor, se você deseja se aproximar dEle, comece agora. Porque você é conhecido de alguma forma. De alguma forma as pessoas nos definem, mas elas precisam nos definir da maneira certa. Servo de Deus, serva de Deus. Curve sua cabeça, falemos com o Senhor em oração. Não espere, se o Senhor não voltar até 31 de dezembro de 2024, não espere tudo isso para fazer mais um balanço. Todos os meses, diante da mesa do Senhor, somos convidados a nos examinar. E se o que você chegou à conclusão não é algo bom, confesse ao Senhor em oração agora. Senhor, me perdoe. Eu li menos, eu orei menos, eu servi menos ao Senhor do que deveria. Eu testemunhei pouco diante dos homens, na verdade, envergonhei o seu nome em alguns momentos. Confesse ao Senhor porque Ele é misericordioso. E aqueles que confessam os seus pecados encontram perdão no Senhor. William, eu tenho crescido na graça e no conhecimento do Senhor. O Senhor nos chama para mais ainda. Ó Deus, estamos diante de Ti. Vivemos um ano de testemunho.
bom ou ruim, testemunhamos positivo ou negativamente. Ao chegar agora no nosso balanço final, de fim de ano, reconhecemos que precisamos do Senhor, precisamos nos aproximar mais de Ti, precisamos testemunhar mais do Senhor. Nos ajude, Senhor, a lermos mais a Sua palavra, a orarmos mais. Nos ajude a sermos mais parecidos com o Seu Filho Jesus, a fim de que Ele seja conhecido através de nossas vidas. Senhor, perdoe-nos quando falhamos. Perdoe-nos quando pecamos e não testemunhamos do Senhor como o Senhor requer de nós. Perdoe-nos quando não fomos luz, perdoe-nos quando não fomos sal, perdoe-nos quando fomos confundidos, Senhor. Perdoe-nos quando não entramos na Tua presença, não chegamos junto ao trono da graça confiadamente. Perdoe-nos quando não usufruímos dos meios de graça. Perdoe-nos porque por causa disso nós não crescemos, ou crescemos aquém daquilo que poderíamos. Ajude-nos nos nossos muitos desafios, Senhor. Ajude-nos a administrar o nosso tempo, a tratar com prioridade aquilo que de fato é prioridade. Que nesse novo ano que se inicia, ou que se iniciará em breve, possamos conhecer mais a Sua palavra, conhecer mais o Senhor, através da oração, da leitura das Escrituras, que possamos vir mais à Tua casa, com mais alegria, que valorizemos mais, Senhor, a sua igreja, que valorizemos mais os sacramentos, que valorizemos o dia do Senhor. Que nesse novo ano, Senhor, nossa casa testemunhe do nosso crescimento espiritual, do nosso temor do Senhor. Que o Senhor seja glorificado também na adversidade, através do nosso testemunho. Que por mais que os momentos difíceis cheguem e nos causem dor e lágrimas, que glorifiquemos o Senhor e possamos dar testemunho para que o Seu nome seja glorificado e para que possamos amadurecer na fé também. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.